Deus nos chama e nos reúne aqui neste momento como a sua comunidade. Celebramos hoje o 5º domingo da Páscoa e acolho vocês com as palavras de Jesus conforme o Evangelho de João, o capítulo 14, o versículo 6, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E assim nós nos reunimos aqui, em nome de Deus, o Criador e Senhor do Universo, em nome de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo, Ele que quer consolar e, por meio de nós, promover a paz. Amém. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, secando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. Convido para nós nos colocarmos em oração. Amado e bondoso Deus, ensinaste-nos através de teu Filho Jesus Cristo: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a tua vontade, uma vida marcada pelo amor. Mas nós reconhecemos que não nos amamos e nem amamos a ti, assim como tu esperas. Pecamos pela indiferença diante do sofrimento alheio, pela omissão na prática da justiça e pela falta de solidariedade com os necessitados. Pecamos pela falta de amor pela família, pela comunidade e pelo mundo, a tua criação. Por isso, em conjunto, chegamos a ti e clamamos. Chegamos hoje perante ti, ó Deus, como que somos e como estamos. Chegamos hoje perante ti, ó Deus, como que somos e como estamos. Perdão pedimos porque faltamos e tua vontade
O apóstolo Paulo nos escreve em Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Estimados irmãos e irmãs, Deus em Cristo nos perdoou. Isso é motivo de gratidão que nos leva a glorificar ao nosso Deus. Nome sobre todo nome é o nome do meu Cristo, grande nome, todos se prostrarão, todas as forças da escuridão, todas as forças do mundo vil, todos os céus e as hostes de Deus, todos se prostrarão, nossos olhos se contemplam, nosso coração te adora, nossa língua já proclama, Jesus Cristo é o Senhor. O texto bíblico que vai nos acompanhar neste domingo nos vem do Evangelho de João, capítulo 15, os versículos 1 a 8. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Até aqui a palavra do nosso Senhor. Como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês. Amém. Querida comunidade, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 16, Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Jesus também diz mais que toda árvore boa dá frutas boas e a árvore que não presta dá frutas ruins. Ou seja, é pelos frutos que conhecemos as árvores. Aqui temos a imagem de uma cesta de frutas. Vocês não viram a colheita, de onde vieram estas frutas. Não viram a árvore, de onde foram tiradas. Mas pelos frutos vocês sabem direitinho de que tipo de planta produziu estas. Nós sabemos também que para que uma planta possa dar bons frutos, ela precisa estar em uma terra boa.
precisa ser cuidada, precisa ser podada e assim por diante. Os ramos por si só não podem dar frutos. Precisam estar presos ao tronco maior. E o tronco maior precisa ser cuidado pelo agricultor. O evangelista João nos conta uma história parecida no capítulo 15, o versículo 1 a 8, que nós já ouvimos. Na comparação, Deus é o agricultor e Jesus é a videira e nós os ramos desta videira. Não é o agricultor que produz os frutos, nem a videira, mas os frutos nascem dos ramos da videira. Mas, para que os ramos possam dar frutos, eles precisam estar presos na videira verdadeira. Um ramo fora da videira secará e será lançado fora, será lançado ao fogo. Mas, como diz Jesus, eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se nós não permanecermos em Cristo, aos poucos secaremos e para nada serviremos a não ser para ser lançado fora. No versículo 2, Jesus diz que todo ramo que estando nele e não der fruto será lançado fora. E o que dá fruto, o agricultor limpa, faz a poda para que dê ainda mais frutos. E conforme o texto mais adiante, é a palavra de Deus que nos limpa, que nos poda também. Porque às vezes nós também precisamos ser podados, sim, porque nem tudo nos é permitido. E o texto também diz que o Pai, Deus, o Criador, é glorificado pelos frutos que os ramos produzem. O agricultor se alegra quando percebe que seu pé de uvas está produzindo frutas gostosas. Assim Deus se alegra quando vê suas criaturas produzindo bons frutos. Quem produz bons frutos é discípulo e discípula de Deus. Vive de acordo com os seus mandamentos, com a sua vontade. Poderíamos então perguntar: o que são os bons frutos? Em nosso município, no nosso estado e país, encontramos mais frutos bons ou mais frutos amargos? O Brasil se declara como um país cristão. A grande maioria das pessoas afirma crer em Deus. Também os governantes testemunham a sua fé, principalmente em épocas de eleições. Mas no dia a dia percebemos injustiças, corrupção, violência, disseminação do ódio de uma forma vergonhosa, discriminação, a pior distribuição de renda do mundo. Mas somos um país cristão. Ou talvez apenas dizemos que somos um país cristão. Há muita planta disfarçada, pés de uvas produzindo frutas amargas, bem amargas. Mas o que significa ser igreja de Jesus Cristo no nosso mundo hoje? Produzir bons frutos? Igreja de Jesus Cristo é a igreja que medita sobre as mudanças históricas e procura descobrir nessas mudanças os sinais da ação livre e soberana do Espírito de Deus. É uma igreja que ora e age pela transformação da sociedade, pois ambos são necessários para se cumprir a vontade de Deus. Uma igreja que respeita diferentes modos de agir, de pensar, mas que é firme em seu compromisso de praticar amor e justiça. Uma igreja aberta ao diálogo, louva a Deus pela sua própria tradição e alegra-se com as riquezas de outras tradições. Isto é produzir bons frutos, respeitar o que também é diferente de nós. E quem é a igreja? A igreja somos nós? São vocês e eu? Então, somos nós, pela graça de Deus, que faremos isso tudo. A pessoa cristã absorve a seiva da videira, isto é, a proposta de Cristo. O fruto do ramo é humildade. O fruto é a luta pela vida. A fé que não for traduzida em atitude e oração é uma fé morta. E a fé sem obras é morta. A fé em si já não é fruto, mas ela produz os frutos do amor,
da bondade, da humildade, o respeito. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Quero concluir contando uma história de uma pessoa que caminhava pela rua quando viu de repente uma loja nova. Ao entrar, leva um susto muito grande. Era Deus em pessoa atendendo lá no balcão. Podes pedir o que quiser, disse Deus. Depois de pensar um momento, ela virou-se para Deus e disse: quero paz, justiça, capacidade de ser compreendida, igualdade entre as pessoas. E eu quero ir para o céu quando eu morrer. Achou que estava sendo muito egoísta e resolveu incluir ainda as outras pessoas em seus pedidos. Eu quero que tudo isso seja concedido também aos meus amigos e minhas amigas. Deus abriu alguns potes que estavam na prateleira atrás de si, tirou vários grãos de dentro deles e estendeu para a pessoa. Aqui estão as sementes, aqui há apenas as sementes, não temos os frutos. Ou seja, queridos e queridas, a fé é a semente que nos leva a produzir os bons frutos de convivência, de amizade, de companheirismo, de solidariedade, de empatia. Os frutos que produzimos dependem do tipo de fé em quem nós cremos. Quem é o agricultor que nos cultiva? De qual videira nós somos galhos? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a crer na videira verdadeira que é Cristo e que possamos ser adubados e podados pela tesoura afiada da Palavra de Deus e produzir frutos saborosos para o convívio em família, na comunidade e na sociedade como um todo. Que Deus nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê ânimo para fazer isto. Que assim seja. Amém. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Vocês ficam livres, unidos a mim, se unidos aos outros ficarem assim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Comigo só vai quem vai com o irmão, trabalho seguro é só na missão. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Meu jeito é um só, é o jeito do irmão. Quem faz jogo sujo não está com Deus, não. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Unidos ao Pai, unidos ao irmão, nós conseguiremos a libertação. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Nos colocamos em oração. Querido e bondoso Deus, Deus de amor e da paz, nós te agradecemos porque amaste ao mundo de tal maneira que entregaste o teu Filho Jesus Cristo à morte na cruz. Amas toda a humanidade, amas toda a criação. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a vivermos como teus filhos e tuas filhas.
Ajuda-nos a amar verdadeiramente, a doarmos-nos. Livra-nos do amor interesseiro, preconceituoso, discriminatório. Liberta-nos para o amor dedicado, includente, acolhedor. Intercedemos, Senhor, em favor da missão da Igreja e pelo compromisso dos seus membros com o testemunho do Evangelho. Rogamos pela paz e entendimento em todo o mundo. Ajuda a tua comunidade a testemunhar a sua fé, o seu amor e a sua esperança na prática da solidariedade, na partilha do pão, no serviço aos pobres necessitados. Ajuda os pais a educar os filhos nas relações humanas e paz plena. Intercedemos pelos que sofrem alguma privação, os que não têm um lar, não têm trabalho, passam por necessidades. Colocamos em tuas mãos as pessoas doentes. De modo especial, pedimos pelo consolo aos enlutados. Tudo isto, Senhor, e muito mais que temos em pensamentos, colocamos nas mãos do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim vos deixo uma palavra de bênção. Deus, fonte de vida, abençoe teu viver em todas as estações da vida, durante o dia, durante a noite, dando-te prazer e alegria naquilo que fazes. Que te sintas sempre amparado por Ele. Que assim te abençoe o Trino Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos e queridas, vamos produzir bons frutos, frutos da justiça, frutos da paz, frutos do amor, da boa convivência. Um bom domingo e uma abençoada semana para vocês. Fiquem bem. Amém.